Bom, pessoal, bem-vindos então à nossa segunda aula de gravitação. Vamos dar continuidade dessa parte histórica. Uma parte do curso ele aborda bastante um contexto histórico. A gente precisa entender como essa ideia de gravitação surgiu e como a ideia de gravitação vai se associar a movimentos planetários posteriormente. Na aula passada nós estudamos a física de Aristóteles. Vamos fazer um breve resumo aqui. Para Aristóteles, há dois tipos de movimento, os naturais e os violentos. Violento precisa de um agente externo, uma força externa. Os naturais não, eles acontecem por si só. E os movimentos naturais, eles podem ser radiais ou circulares, e circulares. Os movimentos naturais, eles tendem a se movimentar de maneira radial, em direção ao centro do universo ou para fora do centro do universo. E para Aristóteles, quem se encontra no centro do universo é a Terra. Portanto, os movimentos radiais são retilíneos em direção ao centro da Terra, ou seja, centrípeto, ou contrário ao centro da Terra, fugindo dele, ou seja, centrífugo. Para Aristóteles, há 4 categorias de substâncias que compõem a natureza: fogo, terra, ar e água. Porém, a física das coisas pode ser dividida em uma categoria que a gente vai chamar de mundo sublunar, ou seja, que está abaixo da Lua, e mundo supralunar, que está além da Lua. Os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, eles só governam o mundo sublunar, ou seja, abaixo da Lua, aqui na Terra. Aqui na Terra nós temos fogo, terra, ar e água. Além do mundo, além da Lua, o chamado mundo supralunar, eles seriam feitos de um 5º elemento. Os corpos celestes seriam feitos de um 5º elemento que Aristóteles chama de éter. Éter que dá brilho a esses corpos. Os corpos pesados que caem são chamados de graves, tá? Os que tendem a subir de leves. Então temos os graves e os leves. O fogo e o ar são ditos leves. O movimento natural deles é de subida. Os graves são terra e água. O movimento deles natural é de descida. E quando se fala em movimento violento, Aristóteles fala, quando você arremessa uma flecha, a partir do momento que a flecha perde contato com o arco, o que é que acontece? Essa flecha se propagando, como é que ela continua seu movimento mesmo depois de ter perdido contato com o arco? Era o arco que aplicava força à flecha. Se a flecha perdeu contato com o arco, não tem mais força agindo sobre a flecha, ela não deveria se movimentar. Mas, no entanto, a flecha continua seu movimento. Aristóteles vai explicar isso da seguinte maneira. Ele fala, primeiro, a natureza tem horror ao vácuo. Quando a flecha se desloca, forma-se um vácuo atrás dela. Como a natureza tem horror ao vácuo, o ar que está na frente da flecha rapidamente passa para a parte de trás da flecha para preencher aquele vácuo. E esse ar aplica uma força na flecha empurrando ela para frente. E isso vai se repetindo. Mas o próprio ar, ele tem resistência, ele oferece resistência ao movimento dos corpos. E o movimento da flecha vai fazendo com que ela diminua sua velocidade. Até que chega um momento que a velocidade é tão baixa que esse corpo começa a entrar em queda. Aí manifesta-se a gravidade. Gravidade era apenas um nome para a queda dos corpos, segundo Aristóteles. A gente vai ver que na Idade Média, principalmente na Idade Média, depois do ano de 1300, vai surgir uma discussão muito grande sobre lançamento de projéteis. E esse discurso do ar aplicando força à flecha vai voltar à tona. Mas, antes da gente falar de tudo isso, vamos ver o conceito de velocidade segundo Aristóteles.
A velocidade de um corpo, para Aristóteles, ela é proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à resistência oferecida. Ou seja, caso a força seja igual à resistência, a velocidade vai ser um número não nulo. Mas, se a resistência for infinita, a velocidade tende a zero. E se a resistência for nula, a velocidade tende a infinita. E Aristóteles vai aplicar este conceito ao movimento dos corpos. E tudo isso, na chamada Baixa Idade Média, tudo isso vai ser retomado, essa discussão. Mas antes que a gente entre nessa discussão na Idade Média, vamos fazer uma sequência cronológica dos fatos. Depois de Aristóteles, ou paralelo a isso, vai surgir um movimento que é conhecido como Escola de Alexandria. Vamos falar um pouquinho da Escola de Alexandria, entender o pensamento ali para depois irmos para a Idade Média. O que é a Escola de Alexandria? Sim? Tem como você voltar o slide? Claro, mais um. Isso, esse aí. Sim, eu entendo que a resistência infinito, velocidade zero. Resistência nula, velocidade infinita. Só não consegui entender porque força ser igual a resistência, velocidade é diferente de zero. Isso. Ela vai dar um número. Mas por quê? Veja, se você colocar um valor para força e um valor para resistência, a divisão entre eles dá um número diferente de zero. Então, o corpo vai ter uma velocidade não nula. Se a força for exatamente igual à resistência, isso aqui dá 1. Tá? Como isso aqui é proporcional, tem uma constante de proporcionalidade que multiplica isso aqui. Portanto, esta velocidade, ou seja, quando a força é da ordem de grandeza da resistência, a velocidade vai ser um número maior que zero, tá? E menor que infinito. Ou seja, vai ser uma velocidade finita. Entendi. Ficou claro? Beleza. Agora, se a resistência for infinita, se o denominador tende a infinito, o resultado tende a zero. Então a velocidade vai se anular. Mas o interessante aqui é que para Aristóteles, a relação velocidade e força é muito explícita. Quando a gente estuda Newton, a gente vai ver que força não é proporcional à velocidade, mas sim a variação de velocidade que é a aceleração. São bem diferente isso. Certo. Perfeito. Ok. A Escola de Alexandria. O que vem a ser a Escola de Alexandria? Vai ser um movimento, na verdade, uma linha de pensamento que vai surgir na cidade de Alexandria com a biblioteca de Alexandria que vai existir ali. Bom, Alexandre o Grande foi um general que, com seu exército, vai invadir o Egito, vai dominar o Egito, isso por volta do ano 330 a.C., tá? 331, é nesse período, e o Egito fica sob o domínio de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era macedônio, que tinha uma cultura helênica, uma cultura grega, e ele vai helenizar o Egito, ou seja, o Egito passa a ficar agora sob um domínio grego. E Alexandre não vai dominar só o Egito, vai dominar uma boa parte do mundo, todo o Oriente Médio, chegando próximo da Índia ali. E no Egito vai ser fundada uma cidade chamada Alexandria, no ano 331 a.C., em homenagem a Alexandre o Grande. Alexandria era uma cidade cosmopolita. O que significa isso? Recebia pessoas de todos os cantos do mundo. Em Alexandria tinha gregos, tinha persas, tinha os egípcios mesmo, tinha romano, tinha indiano, tinha chinês, ou seja, congregava muitos povos, hebreus e árabes e assim por diante.
Alexandria é uma cidade portuária e o porto de Alexandria recebia navios do mundo inteiro. Ela vai se tornar a capital do Egito no período helênico, ou seja, quando o Egito é governado por generais gregos. E, devido a ter muita gente passando por Alexandria, cada um trazendo o conhecimento de onde veio, se torna uma cidade muito cultural, muito intelectualizada. E o pensamento que surge ali em Alexandria vai formar uma linha de pensamento conhecida como Escola de Alexandria. Em Alexandria havia um lema: conhecimento em primeiro lugar. Então, eles valorizavam muito o conhecimento. Ela vai virar um centro mundial do comércio, da cultura e da aprendizagem. Em Alexandria vai ter uma arquitetura muito própria, muito elegante. Vai ter muita escultura, esculturas características do período helênico, do período grego. Alexandria, para a época, vai ter largas avenidas, avenidas de 30 metros aí de largura. É lá que se encontra o túmulo de Alexandre o Grande, e lá foi construído também um prédio que tinha uma iluminação que servia para guiar barcos. Este prédio ficava numa ilha chamada de Faros, e este prédio, com a iluminação para iluminar o porto ali para a entrada dos barcos, passa a se chamar Farol. Farol devido à ilha de Faros. E como ficava em Alexandria, era conhecido como Farol de Alexandria. Dizia ser um monumento muito bonito. E é conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. Em Alexandria vai ser erguido um templo das musas. Quem eram as musas? As musas eram uma espécie de deusas que inspiravam o ser humano para as artes, para a ciência. Então, as pessoas acreditavam que quando uma pessoa desenvolvia um conhecimento, por exemplo, uma teoria científica, ou desenvolvia uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, ele conseguia isso porque havia o espírito de uma musa influenciando as pessoas. Haviam 9 musas inspiradoras. Uma das musas era específica da astronomia. O nome dela era Urânia, palavra em grego que quer dizer céu. E como a cidade de Alexandria ela era uma cidade intelectualizada, construíram um templo específico para as musas. Então, aqui está uma figura deste templo. Não é uma fotografia, é uma reconstrução dentro de uma pintura de como era esse templo. Ele era muito grande, muito bonito, muito luxuoso. Colunas gigantes, com salas grandes ali dentro. E dentro deste templo haviam estátuas das musas. E o que mais havia nesse templo? Havia nesse templo salas de estudo, havia nesse templo locais para as pessoas exporem suas obras de arte, haviam locais para as pessoas exporem seus eventos, ou seja, faziam exposições, mostras científicas, haviam espaços para debates públicos, haviam salas de aulas. Esse templo ele era feito para as pessoas buscarem inspiração. Tinham professores ali dentro que davam aulas de astronomia, de matemática. Este era o Templo das Musas e ele ficou conhecido como museu. Museu é o Templo das Musas. Museu é este local onde você vai buscar o conhecimento. Esse museu vai ser trabalhado na dinastia dos Ptolomeus. Ptolomeu foi o general de Alexandre o Grande. Depois que Alexandre Grande morre, Ptolomeu assume o posto como o rei local. E depois Ptolomeu vai ter seus filhos e eles também. Então a dinastia dos Ptolomeus vai imperar sobre o Antigo Egito. Então Ptolomeu II Filadelfo foi rei do Egito no ano 281 a.C. E o que ele vai fazer?
ele vai anexar uma grande biblioteca ao Templo das Musas. Aquele templo agora ganha uma biblioteca. E Ptolomeu II vai mandar confiscar e recolher livros no porto de Alexandria. Quando chegava um navio estrangeiro, ele cobrava parte desses impostos em livros e colocava isso nesta biblioteca de Alexandria que pertencia ao Templo das Musas. E essa biblioteca vai ser a maior biblioteca da antiguidade. Então a biblioteca de Alexandria estava associada ao Templo das Musas. Porém, a biblioteca cresce tanto que vai ficar mais conhecido como Biblioteca de Alexandria do que Templo das Musas. E o que havia nesse templo, nessa biblioteca? Era um local para preservar e propagar a cultura helênica, a cultura grega, mas também propagar a cultura mundial. Você tinha informações do mundo inteiro ali. Dentro desse espaço se fazia divulgação científica, fazia mostras de ciência, divulgação da literatura, divulgação e mostras de arte. Também ali havia um centro comercial. Ali se fabricava um papel especial feito com uma planta chamada papiro. Então havia uma indústria de papiros associado a isso. A Biblioteca de Alexandria e o Templo das Musas possuíam 10 grandes salas para pesquisa, cada uma dedicada a um assunto. Então você tinha sala para astronomia, sala para geometria, sala para história, sala para artes e assim sucessivamente. Haviam grandes fontes que jorravam água ali dentro e grandes colunas. Também passa a ter, no Templo das Musas, um jardim botânico e um jardim zoológico. Tem salas ali no Templo das Musas para dissecação, para estudar cadáveres. Tem um observatório astronômico, tem coleção de livros e tem uma sala de jantar. As pessoas iam estudar e ficavam estudando até a noite e depois se reuniam numa grande sala para jantar. Se servia comida ali dentro. Esta é uma reconstrução da Biblioteca de Alexandria e o Templo das Musas. Por dentro, aqui temos um quadro na parede com Alexandre o Grande com trajes egípcios. Professor, só faltou internet aí, né? A biblioteca... Só faltou internet aí, né? Oi? Só faltou Wi-Fi. Só faltou Wi-Fi aí, porque o resto tinha tudo. Tá? Estima-se que essa biblioteca chegou a ter 500 mil volumes. Alguns autores arriscam que ela chegou, no seu auge, a ter 1 milhão de volumes. Isso era muita coisa para a época, muita coisa para os dias atuais. Essa ideia, e ela era muito luxuosa. Essa ideia ela se torna verdade baseado em escavações? Não só em escavações, em documentos escritos encontrados, né? Tá, porque a gente está lidando aí com quase 2.200 anos, né? Uma idade boa aí, né, professor? Quase 2.200 anos, né? Sim. Essa vai... 2.300 anos. Então, dá para fazer um punhado de perguntinha aí, né? Sim. E dentro desse sistema, muita coisa foi desenvolvida ali. Eu abordo mais isso na aula de História da Física, que eu fiz um recorte de História da Física e passei para cá. Mas tem muita coisa para a gente falar sobre a Biblioteca de Alexandria, o Museu de Alexandria. Essa biblioteca está em pé até hoje? Não. Ela foi totalmente destruída, ela foi queimada e perderam quase todo o acervo. Ela passou por 2 grandes incêndios. Tá? Mas o último incêndio foi por um ataque muçulmano, queimaram tudo e não sobrou absolutamente nada. Muito pouco restou da biblioteca original. Hoje existe a Biblioteca de Alexandria, mas é um outro prédio que homenageia o antigo. Tá? Mas do antigo sobrou quase nada. Essa atual nem se compara ao antigo, então? De acordo com vários pesquisadores, não se compara. Apesar dela ser uma biblioteca também fantástica atual, mas você não tem aquilo que existia no museu da biblioteca, né? O espaço de discussões, os debates, as mostras, era um ambiente fantástico.
onde muita coisa floresceu ali. Eu faço até umas perguntas idiotas, Sim. mas eu tô achando muito um pouco a gente está numa civilização tão avançada assim, a gente está num período tão retrógrado, tão avançado, um período tão retrógrado, um período tão atrás, né? Sim. Infelizmente, a gente está passando por um momento, mas isso tem a ver com aspectos políticos, aspectos econômicos, que vai culminando, as pessoas vão cansando. Então, quando o conhecimento se torna acessível, veja, antigamente não era qualquer um que conseguia chegar numa biblioteca como a de Alexandria. E quando você entra lá, havia quase um sacerdócio. Se você quisesse estudar com um professor ali, ele era um professor onde ele ditava regras sobre sua vida, ele conduzia sua vida. Com a modernidade, o professor virou uma profissão de apoio. E com o tempo, principalmente com a internet, as redes sociais, as pessoas têm um lado positivo, que ganharam autonomia, não ficaram presas tanto ao professor, mas ao mesmo tempo passou uma falsa ilusão de que você não precisa mais de professor, que você não precisa, que você aprende tudo sozinho. A internet está aí. O que não é verdade. O professor, ele é um orientador do conhecimento. É justamente ele que tem uma formação específica para dizer aquilo que vale a pena ser lido, aquilo que pode guiar os caminhos, a colocar a pessoa a desenvolver o senso crítico sobre as coisas. Uma vez que você dispensa o professor no mundo moderno, inclusive dentro de uma sociedade agressiva, onde o professor é maltratado, é espancado em vários outros lugares, isso não é só no Brasil, a gente está vendo isso acontecendo em várias partes do mundo, as pessoas julgam que ela sabe tudo, porque a informação chega dentro da casa dela. Eu não preciso ir a uma biblioteca de Alexandria, basta eu digitar no Google o que eu quero e eu acho. A pergunta que se faz é, a informação que eu encontrei, ela procede? Eis a questão. E justamente essa falta de senso crítico colocou o ser humano no momento onde ele acha que sabe tudo. E aí começam essas disputas. Então, daqui a pouco alguém desenvolve uma ideia que não se sustenta do ponto de vista científico, mas essa pessoa convence meia dúzia de outras. Entre essas que foram convencidas, de repente tem alguém que se destaca, que tem muitos seguidores, ele propaga essa ideia e outros, por cultuarem, porque é um culto mesmo, você cultua essa pessoa, começa a seguir sem senso crítico algum. Então aí vão surgir os negacionistas, tá? Que a Terra é plana, que Newton está errado, que Einstein está errado, enfim. Porém, perdeu-se o cientificismo. Mas naquela época, na época da Biblioteca de Alexandria, era um momento oposto a isso. Era o momento de se construir o cientificismo. Infelizmente, nós estamos, como você disse, num retrocesso cultural, científico, acadêmico e até, para não dizer, social e religioso. As pessoas estão combatendo tudo. Hoje tudo se combate. Infelizmente, se perde muito com isso. Precisamos ver daqui 30, 50, 100 anos que rumo vai tomar esse comportamento atual. Aonde vai conduzir a humanidade a isso? Mas, na época da Biblioteca de Alexandria, isso era algo assim, onde o conhecimento florescia. Biblioteca de Alexandria, Museu de Alexandria, transbordava conhecimento. Então ele era um centro cultural, centro de ciências, centro de artes, era uma biblioteca, era uma universidade, pois se ensinava ali dentro, se formava pessoas ali dentro, tinha mais de 500 mil volumes, e os livros não eram os livros de hoje, não. Boa parte eram papiros, que eram um papel duro, e pergaminhos, que eram rolo de couro de carneiro, muitas vezes escrito. Olha aqui um desenho de como deveria ser a biblioteca por dentro. Isso que essa pessoa que está sobre a escada, você está vendo uns cilindros aqui, são rolos de pergaminho, são livros isso. Olha aqui como que seriam guardados esses livros. Aqui
alguns pergaminhos que foram encontrados destruídos, ó. Nas escavações acham-se algumas coisas, olha. E muita gente estudou, se formou e ensinou neste ambiente que era a biblioteca, era o Museu de Alexandria. Entre essas pessoas vão surgir alguns que vão contribuir muito com o conhecimento humano. Entre eles, Aristarco. Aristarco, há uma dúvida se ele realmente participou da Biblioteca de Alexandria. Mas, se ele não participou, ele esteve envolvido ao pensamento da Escola de Alexandria. Aristarco viveu no século III a.C. E ele tinha uma visão muito diferente dos demais. Enquanto a maioria das pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo, que é uma visão que nós chamamos de geocentrismo, Aristarco acreditava que o Sol era o centro do universo. Aristarco tinha uma visão heliocentrista. Ele tinha um heliocentrismo que ele tirou da observação. Apesar de envolver uma parte observada nos trabalhos dele, o resultado anunciado não pode ser inferido só com esses dados. Ou seja, só você olhar para o Sol e julgar que ele é o centro do universo fica difícil. Mas Aristarco vai fazer alguns levantamentos e algumas observações. E ele vai dizer, o Sol tem que ser muito maior que a Lua e que a Terra, porque ele está muito longe na observação de Aristarco. Logo, como o Sol é maior, ele deve estar no centro do mundo. Voltando àquele pensamento de Aristóteles, o que é grande se desloca para o centro do mundo, por isso a Terra estaria no centro do mundo. Para Aristarco, o Sol sendo maior que a Terra, ele que se localiza no centro do mundo. E a Terra deveria orbitar, girar em torno do Sol. E na visão de Aristarco, o Sol deveria ser o centro do universo, e depois teria Mercúrio, Vênus, Terra, a Lua, Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas. Esta era a visão de Aristarco. Claro que não é o tamanho que conta. Se em vez de usar o tamanho do Sol, Aristarco tivesse levado em conta a massa do Sol, que hoje nós sabemos que a massa é responsável direto pela gravidade, professor, ele teria acertado. Talvez seja uma pergunta, professor, mas ele sim? veio depois de Aristóteles? Ele veio, talvez seja uma pergunta, sei lá, mas ele veio depois de Aristóteles? Ou é? Aristarco, ele vai ser do século III, 300 e pouco. É mais ou menos do período de Aristóteles. Tá? Da mesma época ali, próximo. E que eles trocaram ideias, então. Pode ser, apesar que Aristarco teve muito mais influência da Escola de Alexandria. Mas lembra que Alexandria era cultura grega, apesar de ficar no Egito, era de domínio grego. Então, muita coisa de Alexandria chegava até a Grécia. Então, com certeza, informações eram trocadas nesse período. Algumas coisas que o Aristarco observou, e Aristóteles também já havia observado, Pitágoras já havia observado. Por exemplo, Aristarco defendia que a Terra era redonda. E por que ele defendia isso? Quando ocorre um eclipse da Lua, o que é o eclipse da Lua? Aqui está o Sol, ó. Aqui está a Terra. A Lua gira em volta da Terra. A luz do Sol bate na Terra e a Terra projeta uma sombra no espaço, ó, um cone de sombra. Quando a Lua entra na sombra da Terra, ela se apaga, porque a Lua não tem luz própria. A luz do luar é reflexo da luz solar. Então, quando a Lua entra na sombra da Terra, ela se apaga. E Aristarco já defendia essa posição, que a Lua não tinha luz própria, ela refletia a luz do Sol. E quando ela entra na sombra da Terra, olha aqui a fotografia, a Lua e a sombra da Terra projetada na Lua. Aristarco fala, se você continuar esse contorno, isso aqui é no mínimo um círculo. A sombra da Terra projetada na Lua é um círculo. E então ele fala, olha,
verifica-se que a sombra da Terra projetada na Lua durante um eclipse lunar parcial é sempre uma parte de um círculo. Como a gente não encontra círculo, é uma figura plana. Como não encontramos figuras planas na natureza, a única figura que poderia projetar um círculo é uma esfera. Portanto, a Terra deve ter geometria esférica. Então, essa era uma conclusão bastante lógica. Aristarco também mediu a distância da Terra ao Sol. Como que ele fez isso? Ele falou, olha, se a Lua gira em volta da Terra, está aqui a Lua. Num dado instante, vamos ter uma configuração Sol, Terra, Lua. Vamos pensar quando a Lua entra em quarto crescente, poderia ser quarto minguante também. Quarto crescente significa que a posição que a Lua, a Terra e o Sol formam é um triângulo retângulo, com um ângulo reto centrado na Lua. Então, quando a Lua está em quarto crescente, forma-se um triângulo retângulo com um ângulo reto centrado na Lua. Então, Aristarco falou, olha, vou chamar a distância da Terra à Lua de Dzinho. A distância da Terra ao Sol de Dzão. E entre a Lua e o Sol, forma-se um ângulo A quando a Lua está quarto crescente. Isso significa que, se eu medir este ângulo, e isso dá para medir, eles já tinham astrolábios, eles já tinham transferidores, finca uma ponta na Lua e vai girando a outra até o Sol, vê quantos graus dão isso. Você consegue medir esse ângulo aqui, ó. O ângulo A é medido. E ele já conhecia a trigonometria. A trigonometria é um dos campos da matemática mais antigos. E ele vai nascer com a física propriamente dito, porque ele vai ser de aplicação imediata à natureza, a trigonometria. E Aristarco já conhecia a relação de cosseno. Ele mediu o cosseno desse ângulo. Cosseno de A é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de A é cateto adjacente, Dzinho, sobre hipotenusa, Dzão. Então, Dzão passa para cá, é Dzinho sobre cosseno de A. Mas quem é Dzinho? É a distância da Terra à Lua. Quem é A? É o ângulo visto entre o visto da Terra, da Lua com o Sol. Esse ângulo eu meço. Isso aqui vai te dar um número. Dzinho é a distância da Terra à Lua. Eu não sei. Porém, Aristarco colocou a distância da Terra ao Sol em função da distância da Terra à Lua. E ele mede, ele fala, a distância da Terra ao Sol é tantas vezes a distância da Terra à Lua. Ele consegue fazer isso. Sim? Desculpa, mas eu não aguento, professor. Eu não aguento. Esse cara está muito evoluído para a época dele. Ele tem essas ferramentas todas 2.300 anos atrás. Sim. Ele tem essas ferramentas todas numa visão dessa. Eu acho que esse cara era super dotado. E vou ter que acreditar na tese aí de umas pessoas que é super dotadas aí, que veio uma nave espacial que veio orientar esse cara. Olha, primeiro, nisso há 2.300 anos uma pessoa tem essa visão. Eu acredito nisso há 2.300 anos uma pessoa só que tem essa visão. O senhor está me dando aí. Veja. Só que eu não posso brigar com o senhor. Eu estou brigando com a ciência, negócio que a ciência diz que é. Mas a ciência eu estou brigando com a ciência, não é com a sua matéria. Sim, sim, eu entendo. São dados para a gente que a gente tem que engolir. Que há 2.300 anos tem uma pessoa que fez um cálculo desse. Veja. Sem calculadora, sem nada, sabe? Me dá uma visão dessa e tem que acreditar. É difícil, professor, para mim, mas eu vou tentar. Fez isso aí. Veja. É difícil, professor, para mim, mas eu vou tentar. Claro, não. Vamos analisar aqui um pouco. Ó. Sim, o triângulo retângulo você entende aqui. O cálculo você entendeu, não entendeu? Por que você entendeu esse cálculo? Porque alguém te ensinou a fazer isso, não foi? Você aprendeu. Quem desenvolveu esses cálculos? Isso não é de agora. Esses cálculos têm pelo menos 2.600 anos de história. Foram os filósofos pré-socráticos que vão começar a desenvolver essas ferramentas. Então, haviam escolas, haviam universidades. A escola pitagórica, que é 300 anos antes de Aristarco,
ela, 200 anos antes de Aristarco, eles ficavam medindo, fazendo tabelas de seno e cosseno. Era isso que os caras desenvolviam. Então, o foco deles era entender essas relações. Então, veja, quando chega em Aristarco, esse tipo de cálculo já era de uso comum. Tá? Ele vai começar bem antes. Ele vai começar uns 200 anos antes, esse tipo de cálculo. Você entendeu o cálculo porque você sabe fazê-lo. Aristarco também sabia fazê-lo. Como você aprendeu, Aristarco também aprendeu. E isso vem de conhecimento acumulado. Todo conhecimento que a gente tem, ele é cumulativo. O que eu sei hoje é uma soma do conhecimento que veio do passado até aqui. Então, pode ser que daqui 2.300 anos, o conhecimento vai estar muito à frente. Mas por que ele chegou à frente? Porque partiu do conhecimento que a gente tem hoje e foi acumulando mais. Então, na época, isso já era um conhecimento corriqueiro. Você não encontrava em qualquer canto, não era todo mundo que estudava. Mas nessas agremiações, como na Escola de Alexandria, no Museu de Alexandria, como na Escola Pitagórica, como na Escola de Aristóteles, como na Escola de Platão, eram grandes universidades. E eles faziam isso o tempo todo. Então, esse tipo de ferramenta já existia. Tá? E ela era de uso comum. Agora, o que chama atenção é o cara ficar pensando como que ele pode medir a distância da Terra ao Sol e enxergar esse triângulo. Depois que ele enxergou isso, a ferramenta era o de menos. Esse tipo de pensamento, a pessoa, para fazer isso, ela tem que estudar, tem que ter base e tem que observar a natureza. É da observação que se chega a esse conhecimento. Isso não sai de um dia para o outro. O que eu vou fazer hoje? Não. Ele fica pensando, buscando, observando durante 2, 3, 5 anos seguidos, posição Terra, Lua, Sol, desenhando isso até conseguir chegar nessas relações. Então, isso não aconteceu do nada. Já havia uma base para isso. E as pessoas que iam para essas escolas, elas queriam dedicar vida a isso. Muitos nem casavam, só ficavam, era um sacerdócio mesmo. Dedicavam a vida, dia e noite, estudando essas coisas. E veja, numa época que não havia televisão, não havia rádio, não havia internet, não havia telefone. Então, não havia iluminação elétrica. Você chegava de noite, o céu acendia na tua cara. Veja que Alexandria está à beira do deserto. Imagina você ir à noite para um deserto e poder ver o céu estrelado. Quanta coisa você enxerga ali que a gente não consegue ver olho nu hoje por causa da poluição luminosa. Então, esses caras tinham subsídios para poder ficar pesquisando isso. E chegavam em valores interessantes. Valores corretos? Não. O valor medido não era correto, mas o raciocínio empregado era correto. Por exemplo, a distância que Aristarco chegou da Terra ao Sol, se fosse converter em unidades atuais, era de 8 milhões de quilômetros. Bem menos do que nós medimos hoje, que é 150 milhões de quilômetros. Deu errado o cálculo dele. Mas por que deu errado? Porque medir os ângulos, pequenas variações nesse ângulo altera muito o resultado aqui. Então, ele não tinha instrumentos digitais que poderiam ler grau, minuto e segundo com precisão. Então era muito grosseiro ainda. Ele conseguia fazer a medida. Porém, usando o mesmo método de Aristarco hoje, utilizando o GPS, a gente chega numa precisão incrível. Mas usando o raciocínio que ele utilizou. Então, por mais fantástico, sobrenatural que pareça o cara ter feito isso, você pode estar certo que não foi. Extraterrestre, extraterrestre é uma situação complicada. Primeiro, a gente não tem nenhuma evidência da existência de extraterrestre. Com isso, nós não estamos negando que eles possam existir. Porém, entre existir e vir até a Terra, tem um gap aí, tem um buraco enorme. E trazer esse conhecimento para a humanidade
e depois a gente não encontra isso em local mais algum, sendo que quando a gente pega escavações, a gente vê documentos do homem escrevendo sobre isso, e você vê o pensamento nascendo, os acertos e erros que aconteceram, isso só mostra uma coisa: ciência é uma atividade exclusivamente humana, feita de acertos e erros. Quando a gente olha para isso, a gente está vendo um método fantástico, que a gente sabe que funciona hoje em dia. Mas para chegar nesse método, tiveram dezenas e dezenas de outros métodos que falharam. Então a ciência é uma construção. Quando a gente pega um recorte e vê, poxa, o que o cara fez? Mas muitos tentaram outros métodos e fizeram coisas erradas também. Um deles acabou acertando na metodologia. Então, o que mostra que nós, o homem, o ser humano, tem potencial para criar, para construir e para desenvolver ciência e matemática. Então é daí que sai tudo isso. Então, é óbvio que quando a gente olha para isso, a gente fala, caramba, como que o cara... Mas só que a gente tem a impressão que o cara não fazia nada da vida e falou, o que eu vou fazer hoje? Vou medir a distância da Terra ao Sol, não é assim? Ele primeiro teve uma formação de base. Depois ele trabalhou muito em cima dessas coisas. E a partir daí ele começa a questionar sobre como essas coisas funcionam. E por vários métodos aplicados ele chega, através da lógica, que esse talvez seja o mais lógico possível. Outros que participaram da escola de Alexandria. Apolônio de Perga. Pois não? Esse documento aí foi preservado lá? Tipo, não, pode falar? Foi o que restou da biblioteca? Esse documento aí foi preservado lá? Tipo, foi o que restou da biblioteca? Foram. Existem alguns poucos documentos que foram encontrados que mostra. Mas a gente tem, sempre que você faz um trabalho em arqueologia, que é o estudo da reconstrução do passado da humanidade por meio de vestígios deixados pelo homem, você vai ter as fontes in loco, seja, pedaço da construção que você encontra, pedaços de documentos que você encontra, mas você não tem uma obra inteira. De repente, trabalhos ali foram totalmente perdidos e nunca mais encontrados. Mas você encontra isso. Mas você também não investiga só isso. Você passa a investigar o entorno. Haviam pesquisadores em outros lugares, haviam historiadores que vão descrever como era essa biblioteca, como ela funcionava, haviam documentos públicos que ficavam na prefeitura local, que diziam como ela funcionava. Então você vai levantando esses documentos e aí você passa a entender como que era a vida naquele meio. Então é uma reconstrução, tá? Eu acho que o real deveria ser talvez até mais interessante do que se mostra. Se só com pequenos recortes disso a gente já fica fascinado com tudo que aconteceu ali, imagina se a gente tivesse uma máquina do tempo e ir lá para a Biblioteca de Alexandria. Isso seria fantástico. Seria... Ele foi professor também? O Aristarco, eu acho que ele não chega a ser professor em Alexandria. Mas Apolônio de Perga, esse ele vai trabalhar lá na biblioteca. Ele vai ser um astrônomo, veja, do ano 262 a 190 a.C. E ele dedicou muito estudo à Lua e ele era um geômetra, ou seja, geometria era a principal ferramenta que existia em matemática. A gente não sabia, não existia álgebra. Então tudo que se fazia era com geometria. E Apolônio, ele vai trabalhar com números irracionais em matemática e ele desenvolveu trabalhos de cônicas. O que são cônicas? É o estudo da circunferência, da elipse, da parábola e da hipérbole. Ele vai desenvolver um estudo muito profundo, matematicamente, desses corpos. Tá fora da sua época. Caraca, professor. Tem uns caras bons aí. Tá fora da sua época. A Biblioteca de Alexandria aí vai ter gente aí muito boa que passou por ali. Esses caras aí passaram as coisas esquisitas. Dia de hoje. O que o senhor tá me falando? O senhor tá falando as coisas esquisitas. Não, esses caras eram muito bons, tá? É cabuloso mesmo. Então,
o que a gente estuda em geometria analítica, parte dela sai do trabalho de Apolônio de Perga. E ele vai estudar epiciclos. O que é isso? Ep é em torno de ciclos. O que vem a ser os epiciclos? Eles observavam o céu e viam um planeta. Imagina aqui um planeta. Esse brilhozinho aqui, essa bolinha brilhante é um planeta. Ó. Hoje você observa no céu, o planeta está aqui. Daqui um mês você olha de novo, o planeta andou para cá. Daqui 2 meses o planeta andou de novo. O planeta anda no céu. Então eles já sabiam disso. Daqui 3 meses o planeta anda, 4, 5. Lembra que Aristóteles disse que os movimentos naturais são perfeitos e só podem ser retilíneos ou curvilíneos. Isso aqui era uma linha reta. Mas, de repente, você vai observando, você percebe que esse planeta, com o passar do tempo, ele vai fazendo uma curva e faz uma laçada. 1 ano depois, 1 ano e meio depois, 2 anos depois, você pegar a trajetória do planeta, ele fez isso no céu. Esta laçada violava as ideias de Aristóteles, a falta da perfeição. Como que o planeta dá uma laçada? Não pode dar uma laçada. Se for é para fazer um movimento circular perfeito, mas não uma coisa exótica daqui. Essas laçadas, ou seja, durante alguns dias, alguns meses, os planetas realizavam um movimento no céu. E esse movimento, ele estava indo numa direção, de repente ele parecia voltar, dando ali uma laçada, fazendo um movimento retrógrado, e depois ele continuava. O movimento do planeta ele ia de oeste para leste, de repente ele retornava para oeste, dava laçada e voltava para leste. Como é que posso falar? Ia contra ia... as ideias de Aristóteles. Como é que posso falar? Ia contra as ideias de Aristóteles. Isso, de certa forma, o céu era uma coisa perfeita para Aristóteles. E quando observavam essas coisas, fala, pera, alguma coisa está errada. O céu ele era considerado um local perfeito. E dentro do aspecto religioso era a morada dos deuses, não podia ter nada irregular ali. E se o local como o céu é perfeito, todos os movimentos ali executados deveriam ser perfeitos. E o único movimento perfeito no céu, que Aristóteles considerava, era o movimento circular uniforme. Não tinha outro. Então, o radial ele considerava aqui na Terra, lembra? No mundo sublunar. Então, para Aristóteles, os planetas faziam movimentos circulares em volta da Terra. E se você acompanha o planeta, ele deveria traçar quase uma linha reta descrevendo um arco aqui no céu que daria uma circunferência. Mas quando ele faz essa laçada aqui, bagunçou tudo. E o que o Apolônio faz? Apolônio ele vai alterar o trabalho de Aristóteles colocando movimentos combinados. Ele vai fazer isso. Para Aristóteles, o planeta gira em volta da Terra. Está aqui, ó, como se fosse isso. Apolônio vai falar não. E baseado em que Apolônio fala não? Na observação. Por quê? Se um planeta gira em movimento circular uniforme em volta da Terra, no céu deveria vê-lo descrevendo um arco, e não vir um arco, dar uma laçada e retornar. Esta laçada que não podia existir, mas existia. Então, tinha que dar conta de desenvolver uma teoria que pudesse abarcar a laçada observada. E o que o Apolônio faz? Apolônio ele cria um epiciclo. O que é um epiciclo? Ele vai falar, o planeta não gira em volta da Terra. O planeta gira em movimento circular uniforme em volta de um ponto E, um ponto fictício. E este ponto gira em movimento circular uniforme em volta da Terra. O caminho que esse ponto faz em volta da Terra chama-se deferente. E o caminho que o movimento que o planeta faz em volta desse ponto chama-se epiciclo. Então, Apolônio vai usar isso. Porque o planeta girando aqui, ó, e esse ponto andando para cá, o planeta, na verdade, vai ficar fazendo essas laçadas aqui, ó. Era uma maneira de dar conta, de explicar o porquê da laçada no céu. Veja, o planeta podia aparecer numa posição
adiantada ou atrasada em relação à posição prevista. Quando o planeta gira num epiciclo em torno desse centro virtual E, com movimento circular uniforme, o planeta girando aqui, e esse ponto também deslocando, vai formar laçadas. E essa laçada agora podia ser explicada pelos epiciclos. Às vezes, um epiciclo não dava conta de explicar as laçadas. A laçada ela era mais complexa. Então, Apolônio sugere epiciclos de epiciclos. Se o uso de um epiciclo já melhorava bastante a posição teórica observada, então uma série de deferentes e epiciclos poderiam gerar posições previstas ainda melhores. Então isso não viola o princípio de Aristóteles, porque o movimento continua sendo circular uniforme, mas é a combinação de dois movimentos circulares uniformes, um em volta de um ponto e do ponto em volta da Terra. Assim, olha para esta figura aqui. Vamos olhar, esse pontinho verde é um planeta entre a Terra e o Sol. Para Apolônio, o Sol não tem epiciclo, pois o Sol não dá laçada. Mas este planeta girando em movimento circular uniforme, em torno de um ponto aqui do deferente, ó, esse é o deferente, e o planeta em epiciclo em volta do deferente. Do ponto de vista da Terra, olha o que o planeta faz. A projeção do planeta é essa aqui, ó. Então, olha isso aqui. Isso aqui é a projeção do planeta no céu. Ó, deu uma laçada, retorna, dá uma laçada e avança. O epiciclo daria conta de explicar as laçadas feitas pelos planetas. Se o planeta fosse além do Sol, ó, Terra, o Sol, um planeta além do Sol também, ó, continua. Então, os epiciclos seriam, junto com os deferentes, seriam uma proposta dada por Apolônio de Perga, da Escola de Alexandria, para explicar por que os planetas fazem laçadas. Não adianta você ter uma teoria e quando se observa o planeta na realidade, o planeta faz outra coisa diferente da teoria. Tua teoria tem que dar conta de abarcar aquilo que você observa. Então, o Apolônio vai ser muito importante com a sua teoria dos epiciclos. Hiparco de Niceia também era da Biblioteca de Alexandria. Viveu entre 190 e 120 a.C. Ele era um astrônomo, matemático, inventor, cartógrafo, ou seja, fazia mapas, e ele construía tabelas matemáticas de cordas. O que é isso? Veja, pega uma circunferência, aqui eu peguei um pedaço de uma circunferência, tá? Pega 2 pontos da circunferência, 2 pontos quaisquer. 2 não, 3. Este, formando um triângulo. Traça uma linha reta entre esses 3 pontos. Cada linha dessa chama-se corda. Então, Hiparco fazia medida do tamanho dessas cordas. Se eu usar 3 pontos igualmente espaçados numa circunferência, essa corda vai ter um tamanho. E se eu dividir a circunferência em 4 pontos, a corda vai ter outro tamanho. Em 5. Para que ele fazia isso? Olha aqui. A circunferência dividida com 3 pontos, que vão estar espaçados num ângulo de 120 graus, a corda mede 1,7 unidades. Se eu dividir a circunferência em 4 pontos iguais, cada um vai formar um ângulo com o outro de 90 graus. E a corda vai ter um tamanho de 1,41. E assim por diante. Olha a quantidade de pontos que ele dividia a circunferência e olha as cordas. Para que Hiparco fazia isso? Isso era muito importante. Não existia calculadora científica. Então, o céu sendo uma esfera, você dividia em circunferências. Você tinha que dividir isso. Aí, o que você fazia? Quando você precisava de um tamanho, de uma distância, você via em quantas partes estava dividida a esfera celeste. Vamos supor que tivesse dividida em 12 partes, na sua medida. Então, a distância entre 2 pontos, você vinha nessa tabela e consultava. Dava 0,51 unidades. Então, construir essas tabelas de corda era muito importante. E essas medidas ajudavam muito no processo. E Hiparco fazia essas medidas
e tentava ter cada vez mais precisão nelas, com 3, 4 algarismos significativos, porque isso ia ajudar, era a calculadora científica da época. Tá? Muita gente não tinha uma tabela dessa, então quando você ia fazer uma medida do céu, antes você tinha que fazer a medida da corda numa circunferência para projetar no céu. Hiparco, ele vai apontar falhas no sistema de epiciclos de Apolônio. Ele fala, por melhor que seja o sistema de epiciclos, os dados observados não coincidem exatamente com os epiciclos de Apolônio. Então ele fala, para que se tenha certeza disso, tem que medir a posição dos astros com maior precisão. E o próprio Hiparco vai construir astrolábio de precisão. O que é um astrolábio? É um dispositivo para medir a distância angular entre os astros. Isso é um astrolábio. Quando você aponta isso aqui, ele é um transferidor. Você vai saber quantos graus... 164. Quando você, aqui, olha, passa para esse sistema aqui, ó, pega uma estrela e alinha com o seu astrolábio, você sabe qual é o ângulo exato que esse astro está acima do horizonte. E com isso você conseguia medir a posição dos astros. Hiparco vai desenvolver um astrolábio desse tipo. E com isso ele vai melhorar muito a posição dos astros. E ele vai ver que mesmo usando os epiciclos de Apolônio, o sistema falha um pouco. Olha aqui outros tipos de astrolábio com disco graduado, onde os antigos usavam para medir posição dos astros. Haviam, durante os períodos das navegações, Então, usava-se muitos astrolábios dentro do navio, porque você se guiava pelas estrelas. Ah, tá. Então, professor, é um período de navegação? Sim, Ah, tá. no período das grandes navegações, isso já por volta de 1450, 1500. Porque os marinheiros, como é que eles entravam no mar e achavam o caminho de volta? Eles mediam a posição das estrelas e conforme eles iam adentrando ao mar, eles viam que a posição das estrelas mudava. Como é que eles achavam o caminho de volta? Quando eles voltavam com o navio e as estrelas voltavam na mesma posição de antes. Então eles conseguiam o mesmo céu de antes. Assim eles achavam o caminho de volta. Então eles precisavam de astrolábios. Tá? O astrolábio é um sistema que você alinha com o astro e mede qual é o ângulo que esse astro forma com o horizonte. Certo. Não, tudo bem. E do astrolábio vai nascer instrumentos, que é o que o astrolábio fazia, só que mais precisos. Vai nascer o quadrante, que aqui forma um ângulo de 90 graus. Também vão desenvolver instrumentos como esfera armilar, que você vai colocar na superfície dessa esfera a posição das estrelas para poder se guiar. Hiparco, ele vai, usando desses instrumentos que ele mesmo desenvolveu, medir a posição dos astros com grande precisão. Então veja, já há uma precisão melhor aí. E ele vai medir quanto tempo a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. Na verdade, Hiparco não era como Aristarco. Lembra que Aristarco acreditava que o Sol era o centro do universo? Hiparco não. Hiparco achava que a Terra era o centro do universo. Então, ele vai medir quanto tempo leva para o Sol sair de uma posição, caminhar pelo céu e voltar na mesma posição. Isso chama-se um ano. E ele vai medir quanto tempo leva. Ele mediu que a duração do ano vale 365,2467 dias. Ele mediu isso no século II a.C., hein? Então, 365,2467 dias. Hoje, um ano nós medimos tem 365,2422 dias. Veja, ele conseguiu uma precisão com 5 algarismos significativos. Ele só erra nos 2 últimos aqui. O Newton perdeu longe com esses caras aí. Todo esse conhecimento vai acumular para poder surgir um Newton. Não surge um gênio para usar o conhecimento. O gênio se faz acima do conhecimento acumulado. É aquele que sabe tirar proveito do conhecimento já existente. E a partir daí, criar novos conhecimentos.
O Hiparco ele construiu uma dióptra, que era um tipo de astrolábio também, para medir o tamanho do disco do Sol. O que é o tamanho do disco do Sol? Quando você olha aqui da Terra, o céu parece uma abóboda, ou seja, parece uma meia circunferência, meia esfera, uma hemisfera. Porém, se eu pegar um ponto do céu a leste e outro a oeste, eu traço meia circunferência, eu traço um arco de circunferência de 180 graus de um horizonte ao outro. Se de um horizonte leste ao horizonte oeste tem 180 graus, de um para o outro, a Lua e o Sol ocupam um tamanho no céu. Quantos graus eles ocupam? Então, Hiparco vai inventar esse instrumento que tem uma tampinha aqui. Ele tampa exatamente o tamanho do disco solar. E com isso ele consegue medir quantos graus tem o disco solar. Na verdade, ele mostra que o disco solar não tem nem 1 grau. O disco solar tem 16 minutos de arco. Então ele fez medidas mais precisas da distância Terra ao Sol e Terra à Lua do que o Aristarco. Então ele conseguiu maior precisão. Ele fez previsões precisas de eclipse. Falava quando o eclipse ia acontecer e acontecia. E ele classificou as estrelas segundo seus brilhos aparentes. Então, Hiparco ele fez uma classificação das estrelas, onde ele chamou a estrela mais brilhante do céu de primeira grandeza. A segunda estrela mais brilhante do céu de segunda grandeza, a terceira estrela mais brilhante de terceira grandeza, aí vai ficando o brilho mais fraco. A quarta de quarta grandeza, quinta, e Hiparco mostrou que a estrela mais fraca do céu seria de sexta grandeza, a mais brilhante de primeira grandeza. Aqui não sabemos se faltou, se perdeu alguma parte do trabalho de Hiparco, porque a gente só encontra isso. Porém, se for isso, Hiparco errou. Há estrelas mais brilhantes no céu do que de primeira grandeza. Por que ele não anotou isso, não sabemos. Mas se a gente for seguir, temos estrelas de grandeza 0 e de grandeza -1. E se a gente for seguir essa escala de grandeza que Hiparco criou, hoje chamada de escala de magnitude, a estrela Rigel tem magnitude 0,1. A estrela Alfa Centauro tem magnitude -0,01. A estrela Sirius é a mais brilhante do céu, tem magnitude -1,45. O planeta Vênus tem magnitude -4. A Lua cheia tem magnitude -12. E o Sol tem magnitude -26,7, seguindo aquela mesma escala de Hiparco de brilhos. Olha como ele media o diâmetro do Sol. Com aquele instrumento que ele fez, ele tampava o disco solar e comparava isso com um transferidor. E ele mostrou que o disco do Sol, o diâmetro, tinha 32 minutos de arco. Portanto, metade do diâmetro, o raio do Sol, tem 16 minutos de arco. Como ele mostrou que a Lua e o Sol têm o mesmo tamanho, pois no eclipse solar a Lua tampa exatamente o disco solar, então, visto da Terra, o diâmetro da Lua também é de 32 minutos de arco. E o semidiâmetro da Lua, 16 minutos de arco. Então, com isso, ele vai começar a medir distâncias. E como que Hiparco mediu a distância da Terra à Lua? Veja, se você achou o trabalho de Aristarco já fantástico, olha o trabalho de Hiparco, a quantidade de detalhes que tem. Veja bem. Hiparco observou um eclipse lunar, vários. E ele mediu quanto tempo a Lua gasta para entrar na sombra da Terra e sair do outro lado. Ele mediu esse tempo, ele já conhecia esse tempo, ele mediu isso durante vários eclipses. Ele sabia com relativa precisão quanto tempo a Lua gasta para atravessar a sombra da Terra. Baseado nisso, ele vai fazer uma configuração entre o Sol, a Terra e a Lua. Veja como que foi que Hiparco fez.
Aqui é o Sol. Aqui é a Terra, de raio R. E aqui a Lua, aqui a linha que une o centro do Sol ao centro da Terra. Aqui a órbita lunar, a Lua gira em volta da Terra. Está aqui a Lua. E aqui a luz do Sol projetada na Terra formando o cone de sombra aqui, ó. Aqui é a sombra onde a Lua entra no eclipse. Ele mediu quanto tempo a Lua gasta para entrar no eclipse e para sair. Visto da Terra, ele mediu o semidiâmetro lunar, que a gente viu na transparência anterior. Vale 16 minutos de arco. Aqui ele está chamando de L, esse ângulo. Ele também, visto da Terra, ele mediu o ângulo que, visto da Terra, que o cone de sombra forma, que é a Lua. Lua, Terra, Lua, da entrada à saída. Então forma um cone aqui. Ele mediu esse ângulo C. C é metade desse cone aqui. Ele também, pegando da Terra, olhando para a lateral do Sol, ele mediu o ângulo de visada do Sol, olhando para a Terra, pegando o raio da Terra. Ele mediu este ângulo aqui, ó. Ou pelo menos tentou medir esse ângulo. Esse ângulo abarca o raio da Terra, ou metade do disco terrestre visto do Sol. Ele chamou o ângulo que a Lua vê o raio da Terra de B. E o ângulo que a Terra vê o raio do Sol aqui, ó, de S. E a distância aqui da Terra à Lua, ó, tá chamando de D. Então, D é a distância Terra-Lua. R é o raio da Terra. L, este L aqui, ó, é o semidiâmetro angular da Lua, que ele já tinha medido em 16 minutos de arco. S é o semidiâmetro, esse S aqui, ó, é o semidiâmetro angular do Sol, que ele também tinha medido em 16 minutos de arco. E Azinho, este aqui, é o semidiâmetro angular da Terra vista do Sol. É muito pequeno. Aqui Aristarco não conseguiu medir esse cara. Medindo hoje, dá 8,794 segundos de arco. Aristarco viu que isso era muito pequeno. Esse cara era maluco na sua época. Pois é. E ele pegou aqui, olha, esse arco. Ele vai chamar este arco daqui até aqui de X. Então, olha, sim, ele vai marcar esse triângulo ABC. Enxerga o triângulo ABC, ó? Sim. Vou até marcar o triângulo aqui. Esse triângulo aqui, ó, ABC. Olhando para o triângulo ABC, nós vamos ter no triângulo ABC, eu tenho que Azinho, que é esse ângulo aqui, ó, mais X. Sim, sim, área do triângulo. Mais esse ângulo Bzinho, isso tem que dar 180 graus. Tá? Sim, sim. Área do triângulo. Então, ó, A, Bzinho e X dá 180 graus. Ele sabia disso. Mas ele sabia também que se eu somar o ângulo S mais o ângulo X mais o ângulo C, ó, dá uma volta completa da linha pontilhada à linha pontilhada. Daqui até aqui vale 180 graus. Então, S mais o X mais o C também dá 180 graus. Então, ele pode igualar essas duas coisas. Então, A mais B mais X é igual a S mais X mais C. X dos dois lados cancelam. A mais B é igual a S mais C. Cancelou isso. Então, ele está dizendo que este ângulo A ideia está certa. mais este ângulo tem que ser igual a este ângulo mais este ângulo. A ideia está certa. A ideia está totalmente correta. Só que este ângulo aqui é muito pequeno para ser medido. Ele não conseguiu medir. Ele falou, se o ângulo é tão pequeno assim,
não deve interferir nos meus cálculos. Então, por hipótese, eu vou considerar esse ângulo zero. Ou seja, ele é muito pequeno, ele é desprezível nas minhas medidas. Então, ele considera esse ângulo zero, e a partir daqui, se eu colocar zero aqui, o que sobra é B igual a S mais C. Então, o ângulo B é aproximadamente o ângulo S mais o ângulo C. Agora ele vai pegar um outro triângulo, o triângulo BCQ. Ó, BCQ. Olha esse triângulo aqui, ó. Não? Esse aí. Ô, professor, Sim? o S e o C não são opostos pelo vértice? Não. Não, o S mede o raio do Sol aqui, ó. É oposto. O C, o ângulo C é o metade do cone de sombra da Terra. Eu não posso falar que eles são opostos pelo vértice. Para ser oposto pelo vértice, eu teria que pegar essa linha aqui e esta linha aqui. Então, o S mais esse pedaço aqui tem que ser igual a 2C. Esses são os opostos pelo vértice. Mas o S e o C só não. Então, ó, no triângulo BCQ, nesse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Ele mediu o seno de B. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é Rão, hipotenusa é Dzinho. Então, é Rão sobre Dzinho. Então, Dzinho é R sobre seno de B. R é o raio da Terra. O seno de B é o seno desse ângulo. Mas quem é B? É S mais C. Então, ele vai fazer essa substituição. A distância da Terra à Lua é R sobre seno de B. Mas B é S mais C. Eu posso colocar que o S é seno de S mais C? Ou não? Então, É válido isso. aqui, olha, o seno de Bzinho é seno de S mais C. Perfeito. Tá, eu vou trocar Bzinho por S mais C. Então, isso aqui é válido. O B é S mais C, então seno de B é seno de S mais C. Só que ele precisava descobrir o ângulo C. O ângulo C ele não sabia quanto valia. Mas ele mediu o tempo que a Lua gasta para entrar no cone de sombra e sair. O tempo que a Lua gasta para perfazer este pedaço aqui. Bom, o intervalo de tempo, se a Lua entrou no instante T1 e saiu no instante T2, o intervalo de tempo é o final menos inicial, é T2 menos T1, que ele chamou de T. Modernamente a gente chamaria de delta T, mas pode ser T. Tá? T é a variação do tempo final menos o tempo inicial. Aí ele fez uma proporção. Se a Lua descreve um movimento circular aqui, o movimento circular vale 360 graus. E a Lua gasta um tempo tesão para percorrer 360 graus. Qual é o tempo que a Lua gasta para dar uma volta em torno do Sol? 29 dias e meio. Então, isso é o período para a Lua dar a volta em torno da Terra. Ele já sabia. Então, tesão é 29 dias e meio. Ela faz um arco de 360 graus. Agora, no tempo Tzinho que ele mediu, que é esse aqui, a Lua percorre um ângulo, que é este ângulo aqui, 2C, C mais C, mais o diâmetro da Lua, porque a Lua entrou inteira aqui. Então, a Lua tem um diâmetro de quanto? L mais L, 2L. Então, para a Lua sair daqui e chegar aqui, teve que percorrer essa distância mais o diâmetro da Lua. Então, o ângulo que a Lua percorre é 2C mais 2L. Daqui ele vai tirar o valor do ângulo C, isolando, é 180 graus vezes T sobre o período da Lua em volta da Terra, menos o ângulo L. O ângulo L, ele mediu, era 16 minutos de arco. Tzinho ele mediu, que é o tempo que a Lua gasta para andar aqui. Tzão é o tempo que a Lua leva para dar a volta em torno da Terra, 29 dias e meio. Com isso ele calcula o C. Calculando o C, põe aqui, o S ele mediu em 16 minutos de arco. Portanto, põe aqui, ele acha o Bzinho, coloca o Bzinho aqui. O raio da Terra ele já conhecia. Ele coloca esses valores e ele tirou a distância da Terra à Lua. Pois não? É porque dá pra Nesse tempo eles conheciam aquelas transformações não lembro agora. trigonométricas? Não todas. Ele tirava tudo por geometria. Dava muito mais trabalho. É porque dá pra somar, né? Facilitaria muito. As relações
trigonométricas a gente faz via álgebra. Mas eles chegavam nelas também, mas tudo usando geometria. Dava muito mais trabalho. Ah, entendi. Então ele preferia medir esse cara, pega o valor dele, substitui aqui, soma com esse, pega esse valor, substitui aqui e faz a conta. E com isso, ele mediu a distância da Terra à Lua. Já tô concordando com o Paulo. Sim? A gente tem, assim, as unidades de medida do tempo, 24 horas, a gente vê que essas formas foi tudo transformado a Roma antiga, né? A gente está falando unidade, você fala unidade, não tinha essa divisão de meia-noite, né? Tudo foi transformado. E essas formas foi tudo transformado nos dias de hoje, né? A gente está falando unidade, você fala unidade, Isso. Transformado. Nossas visões de hoje, nas visões deles, essa questão de grau, eu acho que creio que eles usavam essa unidade de medida. Dava essa unidade de medida. O grau já era conhecido. Eles que inventaram. 360, né? Isso. Então eles dividiram, eles usavam grau, depois vão ter outras unidades. Radiano é uma coisa mais nova, mas eles usavam grau. O grau vem da geometria grega, tá? Desse período mesmo. Não, a visão que eu estou tendo aqui é que as unidades de medida de tempo deles eram diferentes que a gente está tendo nos dias de hoje, né? Medidas de tempo, mas eles já tinham dia, tinham hora, isso eles já conheciam. Então, eu já estudei sobre isso, o tempo da Roma Antiga, de manhã não era 8 horas da manhã, é a primeira manhã. Não, veja, você está falando de duas coisas. Um é o chamado horário civil, que era para a população usar. Outro era medida astronômica, eles eram diferentes. Tá? O horário civil, eles eram usados a primeira hora, a segunda hora, então na verdade eles mediam tempo das 6 às 9 da manhã como a primeiro período, tá? Depois a segunda hora ia das 9 ao meio-dia, depois das meio-dia às 3 e das 3 às 6. Eles consideravam o período em partes iguais, o dia dividido em partes iguais. E a gente sabe que o período de luminosidade e escuridão não são partes iguais, tá? Então, na Roma Antiga, eles dividiam o tempo todo em partes iguais. Só no começo da Idade Média que vão começar a melhorar os relógios e vão começar a fazer calendários mais precisos. O dia não começava à meia-noite como começa hoje, começava ao meio-dia. Então você media do meio-dia de um dia ao meio-dia do outro dia. Era assim que se fazia. Mas havia o tempo de dia, tá? A hora, em alguns locais, era conhecida. A hora vem dos mesopotâmios, tá? Alguns usavam frações do dia. Outros vão usar horas mesmo, tá? Então, essas medidas, elas foram todas inventadas nesta época que eu estou citando, tá? Então, quando você fala em grau, minuto, já se usava isso naquela época. Dia também, tá? Hora, em alguns locais usava hora, outros usavam outras medidas, como frações do dia, primeira parte, segunda parte e assim sucessivamente. Mas, quando era para a população, lembre-se que a população, grande parte da população era analfabeta, não havia escolas. Então, o que acontecia? Você não podia usar cálculos, nada disso para eles. Então, eles dividiam em primeira hora do dia, segunda hora do dia, que eram períodos que você registrava. Agora, na parte astronômica, que saía dessas instituições de ensino, já se conhecia algumas medidas, e já se media assim, tá? Ok. Deu para entender bem, a explicação eu acho que me convenceu. Eu falei que o tempo que a Lua leva para dar uma volta em torno do Sol, em torno da Terra, era de 29 dias e meio. Isso olhando... o período que a gente chama de período orbital comum, que a gente olha daqui. Mas a gente não pode esquecer que a Terra também gira. Se você descontar um do outro, levando só em conta o movimento da Lua, é de 27 dias e meio, 27,3 dias para ser mais preciso. E este valor Hiparco já conhecia, então ele coloca esse valor aqui, 27,3 dias. A gente chama isso de período sideral. Oi? Eu me perdi um pouco nessa relaçãozinha aí. Qual que é? Essa aqui? Isso. Tá, o que ele fez? Eu vou abrir uma outra... Deixa eu abrir uma outra tela aqui.
Gente, eu não entendo porque tem hora que ele não compartilha a tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma outra tela aqui. Se não compartilhar, eu tento abrir o Paint. Não, não está compartilhando. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Paint aqui. Pelo menos para rabiscar a tela. Funciona como lousa. Fazer um desenho. Tá aqui. Vamos ver se ele compartilha o Paint também, né? Sacoleta, ele não está compartilhando nada. Só um minutinho, eu vou sair do sistema e entrar de novo, porque ele está acontecendo isso. Mecânica, perdão, mecânica. Só como é que tá fazendo, pô? Tem mais. Acabou a baderna. Acabou a bagunça, gente. Acabou, o professor voltou. Mecânica, perdão, gente. Parei. Só como é que tá fazendo? Sim, professor. Voltei. Tem mais. Deixa eu ver se agora ele compartilha. Acabou a baderna. Acabou a bagunça, gente. Acabou, o professor voltou. Para de falar mal aí, gente. Estão vendo a tela aí, né? Sim, professor. Então, olha, imagina que eu tenho uma circunferência. Tá aí. Vamos pegar um setor da circunferência que é igual àquele que ele tinha feito lá. Vou pegar esse setor aqui, ó. Que forma um ângulo, chamar de θ. Então, ele formou um ângulo que eu quis chamar de θ aqui, mas ficou horrível. Deixa eu... Ângulo θ. Veja, a circunferência toda, imagina que o comprimento da circunferência meça L. L é o comprimento. Se eu medir a volta inteira, quantos metros tem? É o comprimento. Tá? E agora, imagine que o comprimento desse pedacinho aqui, ó, comprimento, hein? Meça L. Eu quero fazer uma relação de proporção. Então eu posso. Como é que eu faço uma proporção? A proporção vai ser feita da seguinte maneira. O comprimento da circunferência toda está para o ângulo total da circunferência. Qual é o ângulo total da circunferência? 360 graus. Assim como o comprimento do setor que eu quero, L, está para o ângulo daquele setor θ. Então, essa proporção eu sempre posso fazer. Pega uma pizza, pega uma fatia. O comprimento total da pizza está para 360 graus, assim como o comprimento da fatia da pizza está para o ângulo que ela forma. Esta é uma relação sempre verdadeira em geometria. Tá aí. Então, o que o Hiparco faz ali na proporção é isto aqui. Vou voltar lá no slide agora. Naquele ângulo lá do Sol a zero, ele conseguiu uma boa estimativa para a distância da Lua? Esse cara é inteligente demais, eu não tô aguentando esse cara. E tem muitos ainda que você vai ver aqui, você vai ver. Ô, professor. Sim? Deixa o Rafael falar primeiro.
Com ele aproximando aquele ângulo lá do Sol a zero, ele conseguiu uma boa estimativa para a distância da Lua? Você não tem o valor Conseguiu. Conseguiu porque aquele ângulo é muito pequeno. É 8 segundos de arco, né? Então é... Isso, o ângulo teta. Então, ó, vou voltar aqui. Entenderam a proporção que eu fiz? Olha o que ele tem. Ele tem uma circunferência aqui, não tem, ó? Mas se pegar aquele ângulo teta... Isso serve para alguma coisa? E multiplicar pelo raio, você não tem o valor do Lzinho? Qual o ângulo do desenho que eu fiz ali? Isso, o ângulo teta. Se você multiplicar pelo raio, esse você tem o Lzinho. Em radianos. Em radianos. Nessa época não se sabia o que era radiano. Tá? Isso serve para alguma coisa? Você vai ter uma informação ali. Veja, mas para você tirar o Elinho, você precisa do ângulo e do raio. Lembra que aqui ele não vai ter todos esses elementos. Então por que ele faz todo esse cálculo? Para buscar alguns dos elementos faltantes. Então veja, ele mediu o tempo desse setor aqui. Não mediu que a Lua gasta aqui? A Lua gasta um tempo Tzinho aqui. Esse tempo aqui é o tempo que ele mediu a Lua passando aqui. Qual é o ângulo que a Lua percorre passando aqui? A Lua percorre esse ângulo 2C, porque é C mais C, mais o diâmetro dela, porque o diâmetro dela atravessou inteiro aqui dentro. Quanto que vale o diâmetro dela? 2L, ó. Então, qual é o ângulo que a Lua percorre passando aqui dentro? 2C mais 2L. Então, ele fez uma proporção. O tempo que a Lua leva para dar uma volta toda, tesão, está para 360 graus, assim como o tempo que a Lua gasta nesse pedacinho, nesse setor Tzinho, está para o ângulo que ela varre aqui. E o ângulo é 2C mais 2L. Foi essa proporção que ele fez. Daqui ele descobriu quanto vale o ângulo C, pois ele precisava desse valor para pôr aqui, ó, para achar o B e pegar o B e pôr aqui para fazer essa conta da distância. Então tudo isso ele fez para achar o C, ó. Aí ele isola o C e chega nisso. Ou seja, ele conhece o Tzinho, que ele mediu. O Tzão ele conhecia, pois é o tempo que a Lua leva para dar uma volta, 27 dias e meio. O L é o semidiâmetro da Lua. Ele já tinha medido com o aparelho dele, dava 16 segundos de arco. Quando ele faz essa conta, ele descobre o valor do ângulo C, que é esse aqui. Descobrindo o valor do ângulo C, ele substitui aqui. Soma com o ângulo S que ele já tinha medido. E chega no valor do ângulo B. Descobrindo o valor do ângulo B, ele substitui aqui, calcula o seno de B. Isso aqui vai dar um número para ele. Aqui é o raio da Terra, ele já conhecia, porque Eratóstenes já havia medido o raio da Terra. Então, quando ele pega esse valor e põe aqui, ele descobre a distância da Terra-Lua. Então, com esses valores, ele vai descobrir a distância da Terra-Lua. E ele vai mostrar que a distância da Terra-Lua vai ser por volta de 60 vezes a distância da Terra ao Sol, desculpa. Estou falando a distância da Terra ao Sol, ele vai chegar que vai ser por volta de 60 vezes a distância da Terra-Lua. E isso aqui, ele vai ter o valor da distância da Terra-Lua. Então ele vai chegar em valores mais precisos que o Aristarco. Então olha como que era desenvolvido o trabalho na época. Aí entra em cena da escola de Alexandria também, já um pouco mais tarde, no século I depois de Cristo, século I ou século II, esse aí é a igreja Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu. Ptolomeu viveu do ano 90 a 168 depois de Cristo. Ele era astrônomo, astrólogo, geógrafo, geômetra, cartógrafo, estudou música e ele se inspirou no trabalho de Hiparco. Esse aí a igreja pegou ele. Nem tanto, a igreja aceitava. A igreja vai pegar mais pé do Aristóteles mesmo. Vai pegar lá na frente ainda. Lá na frente, lá depois do ano 1000 só. Antes não pegou esses caras? Antes não. A igreja ela também vai se construindo aos poucos. Quando vai começar? Se alguém quiser, entra lá no YouTube, tem a aula de História da Física sobre a Escola de Alexandria. Aí eu mostro bem mais a fundo o que eu estou mostrando aqui para vocês.
Então dê uma olhadinha lá que vocês... É você que vai aplicar essa aula? Lá tem aula de... E eu vou postar lá também a história do cristianismo. Oi? Quando vai começar, professor? O qual? A aula de história da física? Não, essa que eu estou citando já foi do semestre passado. E eu disponibilizei no YouTube. O Ardo avisou que vai ter uma. Isso, era para ter começado hoje, né? É você que vai aplicar essa aula? Sim. Da história da física. Como é que vai ser? Eu estou preocupado porque... Então era para ter começado hoje. Mas o Eduardo falou que os alunos não fizeram a matrícula, então ele mandou um recado, eu não sei como que é. É uma pré-aula, né? No dia de hoje, vai das 5 às 7 da noite. Professor, e o método avaliativo? De quem? Acho que não dá tempo para mim. Dessa aula que você vai dar da história da física, como é que vai ser? Eu estou preocupado porque o horário eu gostaria de fazer. O horário para mim é ruim, das 5 às 7 da noite, é um horário muito ruim. Mas eu posso estar assistindo elas fora de hora. Gravado, né? O método avaliativo é através de atividades que eu vou passando. Tá? Você tem que cumprir as atividades. Mesmo ela sendo optativa, não dá tempo pra mim, acho que eu não vou pegar as coisas certinho. É muita coisa. Só que essa parte eu vou abordar história moderna e contemporânea. Então a gente começa a partir de 1453, a história da física. E vamos chegar até o atual. Mesmo ela sendo optativa? Oi? Mesmo ela sendo optativa, tem que fazer as coisas certinho? Tem, é uma disciplina como qualquer outra. Ela é optativa, quer dizer, uma opção que os alunos têm, uma disciplina de escolha, né? Mas o critério de desenvolvimento, avaliação, tudo ali. Mas se alguém não puder cursá-la como disciplina, dentro do possível, eu montei no YouTube essas aulas. Então, se vocês procurarem ali, vai ter aula de história da física no YouTube. Vai ser muito bom, viu? Puxa, eu tô sentindo o horário. Do mesmo jeito. Mas tem todas ali. Tem o nome do canal onde está essas aulas? Este canal eu uso da minha filha. Chama Juju a Cientista. Deixa eu ver se eu consigo aqui só para mostrar para vocês. Espera lá. Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver aqui. Sim. Deixa eu ver se eu consigo. Achei aqui, professor. Isso. Estão vendo a tela aí, não? Com o YouTube? Sim. Não sei se ver se o YouTube não está fora do ar. Ontem ele ficou fora do ar também. Achei aqui, professor. Eu acho que Juju a Cientista, canal da minha filha. Isso. Você colocar aí. Tá aqui, ó. Se entrar no canal Juju a Cientista, já apareceu aqui embaixo. Olá, tudo bem com Mas vocês? não sei se aparece todos. Mas se você entrar aqui no canal, deve ter. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, tem playlist aqui. Vai na playlist, vai ter playlist de História da Física. Aqui, curso de História da Física. Ó. Aqui tá da aula 1. Vai dar aula 1, já tem, olha. Ô Paulo, é só assistir essas aulas aqui do YouTube. Se tiver uma dúvida, você anota e traz para o professor depois. Nesse curso nós vamos abordar os aspectos. Essas aulas vai ser gravadas, vai ser presencial, a gente não vai poder tirar dúvidas no meio dela. Essas aulas que eu dei o semestre passado, eu vou deixar gravado. Não, as aulas que eu dou, que começa esse semestre, é aula igual eu estou dando agora. Mas depois eu gravo e ponho no YouTube. Ô Paulo, é só assistir essas aulas aqui do YouTube. Se tiver uma dúvida, você anota e traz para o professor depois. Não, também, né? Também, verdade, funciona. Mas eu gosto de estar aqui brigando. Não, é legal. A interação é sempre mais proveitosa. Nossa, já deu tudo, já tudo isso? Eu achei que fosse mais cedo. Pessoal, fazer o seguinte. Vou parar a aula por aqui. Já deu. Se o meu relógio estiver certo, já são 10h33. E a próxima aula a gente começa em
na parte de Ptolomeu. Aí a gente vai andar um pouquinho mais rápido, vamos passar pela Idade Média um pouquinho dos conceitos de Aristóteles, a questão do ímpetus, para a gente poder chegar em Copérnico, para falar sobre o sistema de Copérnico, depois Kepler, e aí entrar nas leis de Kepler, vamos aí aprofundar mais as leis de Kepler, aí entrar em Galileu e Newton, aí falar da gravitação universal propriamente dita, para depois deslanchar. Ok? Perguntas? É isso, eu vou confirmar. Como fica essa informação? Pois não? É assim, professor. O Aristóteles lá, ele falava que a Terra estava no centro do universo, certo? Isto. E que tinha os 4 elementos, depois no supralunar era só o éter, certo? Isso. Então ele considerava que o resto do universo todo... No Aristarco, quando a Lua estava no centro do universo, como ficava essa formação do éter? Não. O Sol no centro do universo, para Aristarco. É isso. O Sol, mas isso. como ficava essa formação? Não, ele já não levava em conta. Ele já não seguia mais o mesmo modelo de Aristóteles. Entendi. Tá? Não. Ele considerava que talvez tudo pudesse ser feito de 4 elementos. Então ele considerava que o resto do universo todo então seria todo feito da mesma dinâmica. Porém, havia buracos ali. Ele não conseguia explicar por que uma estrela emite luz. De onde que sai aquela luz? O que faz ela emitir luz? Então, não tinha uma explicação plausível para isso. Tá? Entendi. Mas, na próxima aula, a gente volta a discutir um pouco mais isso e vamos falar sobre as grandes discussões que ocorriam dentro da Biblioteca de Alexandria, dentro do Museu de Alexandria, que era geocentrismo e heliocentrismo. Isso nasce lá dentro. E a gente vai discutir isso, mas tudo isso é assunto para a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, pela paciência. E até o nosso próximo encontro. Boa noite. Valeu. Boa noite, professor. Até quinta que vem. Boa noite. Até quinta que vem. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Valeu, Paulo. Até mais. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.